Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com Pedro Rousseff. Ele é administrador, tem 24 anos e é um jovem super inteligente. Vem comigo, no caminho te explico. Pedro, muito obrigado por vir. Pedro. Eu que agradeço, Ramon. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Imagina, Ramon. eu que agradeço. Ô Pedro, estava pensando um dia desses aí, quer dizer, no dia que eu te conheci, inclusive, que foi numa palestra que você deu, foi... Na Boate Giz. Na Boate Giz, interessantíssimo. Eu voltei para casa, eu não dormi. Eu fiquei morrendo de medo. De medo de tudo que você falou. Caramba, e se isso acontecer, nós estamos perdidos, né? Pedro, assim, lá no que você falou da importância da gente saber em quem votar. Em quem votar, assim, deputados, em senadores, em vereadores, que a gente não tem noção disso. Né? A maioria das pessoas pensam que em presidente, em governador, mas não pensam nos vereadores, principalmente. Me fala um pouco sobre isso. Por que é tão importante? Ô Ramon, a gente vê isso bem na prática. Hoje em dia, a gente votou em Lula presidente. Né? Minas Gerais deu a maioria dos votos para o Lula. O Brasil deu os votos para o Lula. Só que como que o Lula consegue governar sozinho? Não tem jeito. Então, o governo não está conseguindo articular da maneira que a gente queria. Por quê? Nós esquecemos de eleger também deputados e senadores que fossem governar em parceria com o Lula. E o Lula se encontra lá quase sozinho, tendo que conversar com todo mundo para poder tocar o barco. E essa que é a nossa importância. Esse ano, Ramon, a gente tem as eleições em Belo Horizonte, em todos os municípios do Brasil. Não adianta a gente votar em um prefeito que a gente gosta, em que a gente confia, se a gente não eleger também vereadores e vereadoras que vão estar lá, na firmeza com ele, para poder tocar o governo junto. Porque a partir do ponto, Ramon, que a gente não entende a política como várias mãos, a gente corre um perigo muito grande, que é esse mesmo caso do Lula. Lula ganhou com o nosso voto, mas como que ele governa agora? É uma situação que nós colocamos ele. Não é só eleger um bom prefeito, uma boa prefeita, mas dar uma bancada de vereadores e vereadoras que vão fazer de tudo para essa prefeitura dar certo. Ah, sua tia, ela teve o mesmo problema. Exatamente, né? Eu falo isso porque eu vi, Ramon, na pele, do começo ao fim. Na primeira eleição dela, em 2010, já foi muito difícil, porque a gente conseguiu eleger a Dilma presidente, a primeira mulher do PT, uma mulher de luta, de garra e honesta. Só que mesmo em 2010, a gente não conseguiu eleger uma bancada que fosse dar um suporte para ela. Então, teve que fazer acordos com outros políticos de outras bancadas. E já foi muito difícil. No segundo mandato, foi a situação mais complicada ainda. O cenário totalmente radicalizado já, com o Aécio eu quero saber disso, falando coisas absurdas, realmente radicalizando o Brasil. E em 14, na reeleição, aí sim que a gente não consegue fazer uma bancada forte para dar sustentação para o governo Dilma. O resultado disso, a gente teve um presidente da Câmara que é totalmente corrupto e fizeram uma arapuca, armaram uma arapuca para poder tirar a primeira presidenta e honesta que o Brasil teve. Sim. Então, a gente pega de exemplo o que aconteceu com a Dilma e a gente replica isso em todas as cidades e em todas as situações. Sem uma base de apoio, prefeito nenhum governa, governador nenhum governa e presidente nenhum governa. E o nosso risco em Belo Horizonte esse ano é um só. Se a extrema-direita tomar a prefeitura em Belo Horizonte com esses candidatos extremistas que não gostam de preto, de pobre, de mulher, de gay, a gente tem que ter uma bancada de vereadores e vereadoras que vão estar lá com uma armadura para não deixar eles passarem dos limites. Esse que é o nosso objetivo esse ano, Ramon. Porque semana que vem, gente, por exemplo, a gente vai estar na Parada Gay em Belo Horizonte. A Parada Gay, ela não está na lei para ser continuada como uma política ano após ano. Não. Então, é muito provável que se um prefeito de extrema-direita for de fato eleito, a primeira coisa que ele faz, as duas primeiras coisas, é acabar com o carnaval, porque para esse pessoal, carnaval é putaria,
E a segunda coisa, que é com certeza é acabar com qualquer parada ou organização cultural inclusiva. Você pode ter certeza que se um prefeito desse for eleito, acabou parada gay, acabou carnaval, acabou tudo que é cultural e inclusivo. Pedro, é uma curiosidade minha. Por que você acha que está acontecendo com essa extrema-direita que está, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro? O que está acontecendo com as pessoas? A gente teve ontem, Ramon, um último gás de esperança em relação a tudo isso. Em 22, a gente fez realmente um milagre no Brasil, que é juntar todo mundo que é de esquerda, de centro-esquerda, de centro e até mesmo pessoas que são de centro-direita. Nós nos juntamos em torno de um projeto, que era derrotar o extremismo, derrotar a extrema-direita. E nos últimos meses, a gente vê esse mesmo movimento acontecendo no mundo inteiro. Ontem, na França, partidos de centro, centro-direita e de esquerda se juntaram para derrotar os extremistas da extrema-direita. Semana passada foi a vez da Inglaterra, em que tiveram que mudar o primeiro-ministro para um partido trabalhista, de esquerda. Então, as pessoas do mundo inteiro estão vendo que é um perigo real. A destruição das instituições, a destruição dos estados não é só no Brasil. O perigo e o risco da extrema-direita é mundial. E se a gente, que é democrático, a gente não se junta no mesmo projeto, o Brasil acaba e o mundo acaba nessa maluquice deles. Você não acha que está faltando uma comunicação de base, teologia da libertação? Eu queria que me fala um pouco da teologia da libertação. Olha, Ramon, essa é uma questão estrutural do Brasil, principalmente, mas que isso é definidor, Ramon. Eu falo isso porque nos últimos anos eu venho andando todas as comunidades periféricas em Belo Horizonte. Eu vejo, na realidade, como que o perfil dessas pessoas mudou. Há pouco tempo, há 5, 10 anos, todas as comunidades eram Lula, eram Dilma, eram PT, entendiam a importância das políticas públicas. Mas nos últimos 10 anos, a gente viu um distanciamento do Estado, das comunidades e de quem mais precisa. Por causa da religião? Não. Foi um movimento da falta de política, porque esses extremistas, eles pensaram mais em fazer a política superficial, que é falar sobre mamadeira de piroca, aborto, banheiro, e esqueceram de fazer a parte que mais importa, que é levar a política pública para quem mais precisa. Então, nesses últimos anos, a gente viu as comunidades e quem mais precisa ficando desassistido pelo Estado. E a partir do ponto que as pessoas que mais precisam não estão recebendo o benefício, a política pública na ponta, a gente abriu espaço para as igrejas evangélicas tomarem esse espaço. Então, o avanço das igrejas, principalmente dentro das comunidades, é culpa nossa. Porque o Estado parou de agir, o Estado parou de contribuir e de trabalhar por essas pessoas. E as igrejas, que dentro das comunidades fazem um trabalho que é muito grande, oferecem curso, cesta básica, auxílio mental, psicológico, auxílio familiar, tudo aquilo que o Estado fazia, ou se propôs um dia a fazer pela nossa Constituição Federal, as igrejas fazem hoje. E o que acontece? As pessoas, elas começam a perder o respeito pelo Estado e começam a ver que o Estado não é tão mais importante assim, porque o pastor já faz aquilo que elas precisam. Então, tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos 5, 10 anos, eu acredito que se a gente não mudar isso, nos próximos 20, 30, 50 anos, a gente vai ter um resultado que não é muito bem o que a gente espera. A gente viu as invasões de Brasília do dia 8 de janeiro e rodaram já várias pesquisas falando sobre isso. E a opinião de 1/3 da população brasileira é que isso não foi uma tentativa de golpe, foi apenas uma movimentação democrática, porque as pessoas, grande parte delas, estão perdendo a confiança nas instituições. E é o nosso trabalho agora fazer com que as pessoas voltem a confiar. E para isso, a gente tem que ter políticos bons lá em cima que vão trabalhar de fato para quem mais precisa, que é colocar a política pública na ponta e ajudar essas pessoas. Isso, exatamente. Eu já ouvi casos de não fomos nós, são os infiltrados. Isso que eu mais ouvi, eu falei, não acredito nisso. Em Belo Horizonte mesmo, nós tivemos vários exemplos disso, né? Inclusive, Ramon, eu fui ameaçado de morte no final de 22
pelo aquele pessoal maluco que estava na Raja. Eles estavam ocupando a Raja Gabaglia, pedindo intervenção militar. Depois que o Lula tinha ganhado, eles ocuparam a avenida. E que eu fui lá fazer um vídeo ironizando eles. Sim. Ironizando o quão ridículo era. Eles falavam sobre democracia, mas pediam um golpe militar, uma intervenção dos militares, e estavam lá na Raja, em frente ao exército, pedindo para que os militares agissem. E eu gravei um vídeo ironizando eles, que a gente trabalha dessa forma. Sim. Ironizando para poder mostrar para todo mundo quão ridículo eles são. Ótimo. E aí surgiram várias ameaças, centenas de morte, agressão, divulgaram meu endereço. Então é isso, eles trabalham com base no medo, com base na ameaça, só que a gente não trabalha com isso. A gente continua firme e mostrando e denunciando eles. Entendi. Você faz parte do Conselho Municipal de Juventude, Conjuve. Isso, até há pouco tempo eu fazia parte. Eu fiquei lá no mandato de 2 anos, mas tem 2 semanas que eu fiz a renúncia de lá. O que você fazia lá? Olha, o Conselho da Juventude, Ramon, ele serve para, na prática, aconselhar o prefeito de Belo Horizonte para tudo que é relacionado à política pública e jovem. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o Meio Passe, que são para jovens em situação de risco, para eles terem o direito de pagar metade da passagem do ônibus para ir para a escola. Na minha visão, é uma política muito rudimentar, porque, veja bem, para o jovem que não tem dinheiro, que está em situação crítica, a grande política pública é pagar meio passe? Não. Na verdade, ele deveria ter o passe total. Na verdade, Ramon, na minha visão também, eu acho que o passe livre é uma realidade que se aplica em várias cidades já no Brasil e que a gente tem condição de transformar em Belo Horizonte. Por que as pessoas elas têm que pagar preços tão caros na passagem de ônibus? Por que os jovens, principalmente, que é quem está construindo a sua vida cultural, profissional, não conseguem estudar, ir para um museu, para uma praça, porque não tem 5,40 para poder pagar uma passagem de ônibus. É muito caro, Pedro. É muito caro. É muito caro. E se for pensar, Belo Horizonte é uma cidade enorme. Se você vem para o centro de Venda Nova para cá, é 2 ônibus para vir, Exatamente 2 ônibus para voltar. Quando você menos vê, para um jovem que não tem dinheiro, vai gastar 20, 30, mais o lanche, 50, 60 reais por dia. 60 reais vezes 5... Gente, o que é isso? Em um mês não tem condição. Então, quando a gente pensa em política pública, que é aquilo que eu falei, a política pública transformadora, é isso, Ramon. A partir do ponto que a gente faz com que os jovens consigam pegar um ônibus de graça para ir estudar, fazer uma atividade cultural, fazer um curso, aprender, a gente transforma a vida deles. E aí não tem papo raso de política, de mamadeira, de piroca, de aborto e de banheiro, sei lá o quê. Gay. Não tem nada disso que vai mudar a cabeça deles. Se a gente trabalha direito e muda a vida dessas pessoas, elas começam a perceber a importância da política. Que foi isso que o PT e a gente construiu nos últimos 20, 30 anos. Minha Casa Minha Vida. Sim. Só em Belo Horizonte são aí quase 100 mil pessoas que já são beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Uma política pública que vai na ponta. A pessoa pobre, em situação de risco, que muitas vezes, Ramon, mora numa invasão, num barracão, que não tem água, luz, por meio da política pública, a gente conseguiu mudar a vida dela, dando moradia de graça para o povo. E é isso que nós precisamos fazer em Belo Horizonte. Curioso aqui, como é que você se interessou pela política? Claro que deve estar no gene. Seu pai é médico, não? Isso, papai é médico. A nossa família, Ramon, é muito pequena. Tem 8, 9 pessoas só, a família Rousseff. Então, de político, tem só eu e a Dilminha. Mas, assim, é uma coisa engraçada, porque eu tenho 24 anos. Então, ao longo da minha vida, ou eu era conhecido e chamado por... você é o sobrinho da Dilma, ministra de Minas e Energia. Você é o sobrinho da Dilma, ministra da Casa Civil. Você é sobrinho da Dilma, é presidente 1, presidente 2. Então, a minha vida jovem inteira, dos 10 até agora, foi isso, Ramon. Então, eu já nasci basicamente com uma estrela vermelha do PT em cima. Já era identificado com isso. Agora, o ponto-chave disso tudo no golpe, eu tinha 16 anos na época. Quando eu vejo
E eu lá dentro com ela, dentro do palácio, acompanhando tudo. Sério? Quando eu vejo a votação, quando eu vejo a arapuca que eles formavam para poder tirar ela, aí que eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu conheço ela, é minha tia, eu tô com ela ali sempre. Eu vejo que é uma mulher honrada, nunca botou um centavo no bolso. Ela tem um apartamento, Ramon, que fica no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Um bairro normal, de classe média. Enquanto a gente vê outros ali com mansão. A mulher foi presidente 2 vezes, foi ministra por sei lá quantos anos, nunca colocou um centavo no bolso. E é isso que irritou os políticos. Porque os políticos, a maioria deles, da direita, safados, corruptos, eles fazem política para botar dinheiro no bolso. E eles ficaram com raiva dela, porque ela não deixava roubar, não deixava fazer artimanha. Então fizeram lá um bem bolado, ó, vamos tirar ela pra gente roubar. Que foi o grande acordo do Michel Temer. Vamos tirar ela, que quando o Temer assume, vamos deixar todo mundo roubar. Dito e feito, Ramon. Tiraram a primeira presidenta honesta, colocaram depois dela um ladrão e depois o Bolsonaro. Aí foi o fim da picada. Abriram a porteira da corrupção no Brasil. E é esse mesmo pessoal, Ramon, que defendeu o Bolsonaro, esse mesmo pessoal que tirou a presidenta honesta, que agora tem um risco enorme de ganhar a prefeitura de Belo Horizonte. Quando eu falo que a gente está num risco enorme em BH, é por conta disso. Não é só esquerda ou direita, não é isso, Ramon. As pessoas que podem entrar e tomar a prefeitura não gostam de preto, de pobre, de mulher, de gay. E, acima de tudo, é gente que rouba, é gente que é corrupto. E nesse governo Bolsonaro ficou claro para todo mundo ver. Eles falavam, não, porque no governo Bolsonaro não tem corrupção. No meu governo ninguém rouba. Como assim? Tiveram 3 ministros presos. Não. É inacreditável. Escândalo com barra de ouro, escândalo disso, aquilo. Então, como que não rouba? Ele mesmo, pessoalmente, o presidente foi pego aí roubando joias. De 50, 100 milhões. É esse pessoal que quer tomar Belo Horizonte. Então, se a gente não agir, e agir agora para fazer igual a França fez, Inglaterra fez e toda a Europa está fazendo, que é se juntar, independente se você é de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, se você é do campo democrático agora em Belo Horizonte, é a hora da gente se juntar para poder derrotar o bolsonarismo. Essa que é a verdade. Como que a gente vai fazer isso, pelo amor de Deus? Na hora do voto, Ramon. Na hora do voto que a gente vai ganhar. Mas o nosso trabalho, ele começa agora. Só de você estar aqui, Ramon, me dando voz, que eu te agradeço muito, já é um ato político seu. A partir do ponto que a gente manda um zap para um amigo, uma amiga, de alguma notícia, alguma informação, já é um ato político. É o nosso trabalho de milhões de formiguinhas que leva a gente para a vitória. E foi isso que a França fez, Inglaterra fez, e que nós fizemos na última eleição de 22. Teve aquele movimento vira-voto, você lembra? Lembro. Que todo mundo tentou virar o voto de alguém. Você tentou virar o voto da sua tia, do seu tio, do seu avô. E foi isso. E nós temos que fazer isso em Belo Horizonte também. Porque o nosso risco é um risco de um desastre total, Ramon. Porque, veja bem, não é só sobre Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje é a porta de entrada para a presidência do Brasil. Veja bem, se um candidato de extrema-direita vira prefeito de Belo Horizonte, o que acontece na próxima eleição de governador? O prefeito pode muito bem virar o próximo governador. E na próxima eleição, o governador de Minas pode muito bem virar presidente do Brasil. Então, assim, é tipo aquele efeito borboleta, em que o bater de asas agora causa um furacão depois. A nossa situação é essa hoje. A gente pode achar, não, mas Belo Horizonte é coisa pequena. Não é, gente. Belo Horizonte é uma capital enorme. Minas Gerais é o 2º maior estado do Brasil. Se a gente não ficar atento com o que a gente faz com o nosso voto esse ano, a gente pode muito bem causar a destruição do Brasil em 26. Elegendo um presidente de extrema-direita e pior, muito pior que o Bolsonaro, que você pode ter certeza. Que dessa turminha, o Bolsonaro não é o pior de todos. Você vai se candidatar? Ramon, o que eu falo é que o meu trabalho e o nosso objetivo é derrotar a extrema-direita em Belo Horizonte. E eu vou fazer de tudo para poder fazer isso. Seja na prefeitura,
fazendo o máximo para a gente eleger o nosso prefeito, a nossa prefeita do campo democrático e na Câmara de Vereadores trabalhando para colocar lá em cima um representante que seja nosso, com pulso firme, com garra, para, independente do cenário, se vier um prefeito de extrema-direita, ter lá alguém com pulso firme para não deixar ele fazer nada. E se caso, se Deus quiser, um prefeito nosso do campo democrático for eleito, é trabalhar com ele para poder aprovar os projetos mais importantes e tocar Belo Horizonte para o caminho. Belo Horizonte, Ramon, tem que crescer. A cidade é boa, as pessoas são de ótima índole, pessoas trabalhadoras, mas nós temos que ter gente lá em cima que representa a gente de fato e que vai trabalhar para as pessoas e não para poder fazer sacanagem e não para poder defender ideias e valores que vão destruir Belo Horizonte. Por exemplo, Ramon, qual que é a importância do nosso voto? Na semana passada, a nossa Câmara de Vereadores aprovou uma lei que na prática expõe mulheres que sofreram de abuso sexual, expondo nome, informações. Já não bastasse a mulher ter sido violentada, ela vai ser agora exposta. Por quê, Ramon? Mas por quê? Por quê? Porque os vereadores da bancada da extrema-direita acham que eles têm o direito de expor mulheres violentadas só porque elas vão fazer algo que eles não querem. Qual que é a lógica, Ramon? A mulher que é violentada e ela fica grávida do filho do abusador, ela tem um total direito de não ter esse filho. Tem. Sabe? Imagina só se a sua irmã, por exemplo, é abusada, que não vai acontecer se Deus quiser. Mas assim, ela vai ter o filho do abusador, é um direito dela não ter. E não tem que ter mesmo. Porque, principalmente, Ramon, criança não é mãe e abusador não é pai. Só que para essa bancada de extrema-direita do Congresso e da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para essa direita em BH, sim. Estuprador é pai, criança é mãe, só que a gente não pode permitir isso. Por isso que eu tô nessa, há tantos anos, combatendo exatamente esse tipo de pessoa, que querem destruir Belo Horizonte, querem acabar com a vida das pessoas. E é por isso que eu estou na política, sabe, Ramon? Para poder trabalhar na defesa do que a gente acredita. E, acima de tudo, em defender as pessoas. Porque se a gente deixa solto, só falando, não, a política não importa, não. Política não é comigo, política, futebol e religião não se discute. Se a gente continua com esse pensamento, a gente elege outro Bolsonaro no Brasil e na prefeitura de BH também. Você estava falando sobre a história da mulher violentada. A mulher que faz aborto, ela é presa, né? Bom, é o seguinte, a lei que eles queriam passar na Câmara dos Deputados, até há pouquíssimo tempo, Ramon, é a maior grosseria e é algo abominável, que é a pena de um cara que estupra uma mulher isso que eu queria falar. É no máximo 8 anos. É isso que eu queria falar. Agora, a pena de uma mulher que foi violentada, não só mulher, mas uma criança que foi violentada por meio da lei que a extrema-direita na Câmara de Deputados queria passar, essa criança de 16 anos, se fosse abusada e fosse não ter o filho do abusador, ia pegar 22 anos de cadeia. E é o que eu perguntei pro Nicolas Ferreira. Eu falei, Nicolas, você tem uma filha agora. Imagina se fosse com ela, o que você ia fazer? Ia deixar ela ser presa? Não pode uma coisa dessa. É defender as nossas crianças, defender as nossas mulheres. E para essas pessoas, mulher não importa, Ramon. Principalmente as mulheres periféricas. Exatamente porque isso. Quem não tem condição de fazer isso é justamente as mulheres. Então, assim, quando a gente fala sobre ensinar dentro das escolas, é justamente para ter métodos contraceptivos, sabe? Coisas que a extrema-direita abomina. Porque para eles, quando você fala sobre educação, vira mamadeira de piroca. É sempre o mesmo discurso, um discurso raso. A gente que faz política pública, a gente que tenta elaborar para o futuro das crianças, eles fazem o contrário, porque eles não fazem política. A direita, Ramon, não tem projeto. A direita tem projeto de poder. A gente tem projeto de política pública. Essa que é a única diferença. Você pode ver, pega o deputado federal mais votado da história do Brasil, que é o Nicolas. Qual foi o projeto que ele passou? Qual foi o projeto que ele teve interesse em passar? Não tem. Ele só vive disso aqui.
só vive de botar peruca e passar vergonha Gente, no Congresso. não, aqui, mas... E a direita é assim, Ramon. A direita vive de uma cortina de fumaça, enquanto a gente tem que trabalhar para tocar o Brasil para frente. E a mesma situação do Lula. O Lula tá lá, sozinho, remando o barquinho do Brasil para frente, com mais emprego, com mais renda, com menos inflação. Enquanto isso, a única coisa que a direita faz é remar contra o Brasil. É isso. Como que a gente tira isso? Pelo amor de Deus, você está falando que é com voto. Mas eu preciso falar isso para alguém. Olha, Ramon, a nossa mudança ela é por meio do voto. Mas tudo aquilo que a gente faz todos os dias já é o ato de mudança. Entendi. O ato de votar é a mudança final. Agora, o que a gente posta nas redes sociais, o que a gente conversa com as pessoas, já é o ato político. E o voto, ele é uma sequência dessas nossas pequenas ações. Boa. Ao longo dos anos, uma postagem mostrando a verdade do que é um governo Bolsonaro, outra postagem desmentindo uma dessas fake news que soltam todo dia contra o Lula. Isso já é um ato político que muda o voto. Então, a situação final nós precisamos de voto para poder ganhar. Mas tudo aquilo que vem antes, que é desmentir as mentiras, que é mostrar a verdade, é isso que vai virar voto na hora. Pedro, eu tenho acompanhado os mais jovens candidatos, mudando um pouco de assunto. Eles, junto com a turma dançando, fazendo as dancinhas do TikTok, não sei o quê, acho que para poder se aproximar mais, né? E eu li uma reportagem que saiu um tempo, em outro jornal, o menino do Big Brother, que ele falou que você é o crush dele. Você sabe quem que é? É o Gil, o Gil, né? Do Vigor. O Gil é um querido, Ramon. Enorme querido. Eu encontrei com ele na posse do Lula, em 23, né? O comecinho de 23. Aí eu não me lembro se eu que mandei uma mensagem para ele, ou ele que mandou para mim: oi, Pedro, você vai na posse? Eu falei assim: vou, Gil, vamos topar lá e tal. Aí acabou que a gente foi pra posse, aquela coisa toda, e no final teve uma festa. Aí que eu nunca tinha visto o Gil na vida, sabe? Sei. E eu não sou de ver o Big Brother. O BBB muito, mas no caso do Gil, eu vi tudo. E, inclusive, apostei que ele ia ganhar. E na hora que eu vejo ele na festa do Lula, eu falo assim: ó, Gil, que prazer te ver e tal. E quando você foi lá pelo BBB, eu apostei que você ia ganhar. Então, assim, o Gil é um grande querido, ele sabe? É bacanérrimo. Uma pessoa que, para além de ser um artista, um famoso, é isso que você falou, Ramon, sabe? É o ato político. E tudo que o Gil faz é um ato político. O Gil, ele hoje é doutorando em economia, uma coisa assim, muito chique, muito esperto. Mas ele é bolsista, né? Era bolsista. Ele entende qual que é a importância de uma política pública. E ele não esconde isso, ele divulga. Porque as oportunidades dele, uma delas foi por meio desse caminho da política pública. Então, o Gil é uma peça-chave, que é o quê? Um artista de muito alcance e muito famoso, que se utiliza do seu alcance e do seu potencial para fazer o bem, que é o que a gente não vê nos outros lugares, sabe? Por exemplo, o Neymar, com todo o alcance que ele tem, com toda a fama que ele tem, ao invés dele fazer igual o Gil, que é divulgar uma política pública que mudou a vida dele, sabe? Que é ensinar coisas para os jovens, mostrar oportunidade, mostrar que tem jeito, mesmo nascendo em uma família humilde. O Neymar, que também nasceu em uma família simples, ele faz o contrário. Se utiliza da exposição dele só para poder divulgar coisa ruim. Sempre que o Neymar entra em pauta, em jornal, é para escândalo, traição, coisa estranha. A última dele, ele queria privatizar as praias do Brasil. Eu vi isso. Então, quando eu falo que tudo que a gente faz é uma ação política, a gente tem aí dois casos opostos de duas pessoas muito famosas, o Gil, o Neymar. Ambos são muito famosos, têm muito alcance, mas o Gil, ele se utiliza para o bem, divulgando o que precisa ser divulgado para a população. E o Neymar, para o mal, só na sacanagem. Então, o voto, ele muda quando todo mundo trabalha junto, que seja pelo bem,
ou pelo mal. E é por isso que a gente tem que escolher não só as pessoas que nós vamos votar muito bem, mas os famosos que a gente acompanha. Porque hoje em dia é tudo uma ação política. Na França, ontem, a esquerda e o campo democrático só ganhou, Ramon. Isso não é bobeira falar. Porque os principais jogadores da seleção francesa, eles se posicionaram contra o extremismo. Enquanto que no Brasil, a gente viu o contrário. O principal jogador mais famoso se posicionando a favor de extremismo, de censura, de um governo autoritário que foi o Bolsonaro. Então, tudo nosso é uma ação política, principalmente quando você é famoso. E igual você, Ramon, tem seu podcast, as pessoas te ouvem, estão com você. Tudo aquilo que você fala, você tem que ter muita esperteza e muito cuidado também. Sim. Porque você é uma pessoa influente. E a cada escala que a gente sobe nisso, a nossa responsabilidade aumenta. Tudo que a gente fala tem que ser muito pensado, porque as pessoas seguem o que a gente fala. Exatamente. Então, enquanto o Gil faz o bem, o Neymar faz o mal. E é isso que nós temos que ficar muito atento. Que interessante. Pedro, vamos lá. Primeiro turno, mensagem para os jovens. Primeiro turno, jovens, votem com muita consciência. Porque todo mundo fala que nós jovens somos o futuro do Brasil. Sim. A gente de fato é. Só que a construção nossa começa agora. O voto de você que tem 16, 17, 18 anos vai mudar a nossa vida daqui para frente. Cada voto conta, Ramon. A gente acha que um voto a mais, um voto a menos não conta, mas conta e muito. Se for pensar, Ramon, o Lula ganhou em Minas Gerais por 20 mil votos, num estado com 10 milhões de pessoas. Se poucas pessoas tivessem pensado, não, mas meu voto não importa, a gente teria perdido em Minas Gerais. E se todos os estados tivessem pensado a mesma coisa, mas um voto não importa, o Lula teria perdido. Então, é o efeito borboleta, é exatamente a mesma coisa. Então, você jovem, preste muita atenção, porque o seu voto, ele importa muito. É mais um voto? É, mas um voto a mais para alguém que vai trabalhar por uma Belo Horizonte melhor é um voto a menos para quem vai destruir a nossa cidade. Boa. Pedro, vamos lá. Me indica um filme aí. Um filme? Gostei da pergunta, Ramon. Ramon, olha, eu vou te falar o filme que é o meu preferido. A Ilha do Medo. Eu adoro. Ilha do Medo. Ilha do Medo. Eu não sou muito de ver o filme hoje em dia, porque eu acho que as séries, elas vieram para poder tomar tudo, né? Uma coisa engraçada, porque a minha mãe via muita novela e tal. Eu lembro que quando eu era criança, eu via também Caminho das Índias, um negócio assim, né? Sim. Então, assim... Você é muito jovem. Eu tenho 24 anos, Ramon. Então, eu acho que eu devo ter uns 12 na época, né, do Caminho da Índia e tal. Tinha outra novela também, Avenida Brasil. Nossa, que não maravilha! É também? Então, eu acho que as séries, elas vieram para tomar o lugar das novelas. Não sei porque eu não vejo novela mais, né? A gente não vê mais. Mas as séries é muito dinâmico, porque dá pra você ficar preso lá 1, 2, 3 dias vendo a série. E tem séries tipo Vikings, né? Que aí tem 7, 8 temporadas, uma coisa que você fica imerso realmente, né? Então, agora, série mesmo, né? Que não foi a sua pergunta, mas eu falo mesmo assim, House of Cards, né? Que é uma série... eu não vi. É muito legal. É uma série sobre política americana, uma coisa assim, fictícia, né, óbvio, mas é para poder mostrar como que os interesses políticos, como que o interesse do lobby de fato age. É uma coisa hollywoodiana, assim, mas que é muito legal. Para quem não viu ainda, House of Cards. É uma série um pouco antiga, tem uns 5, 6 anos já que lançou, mas vale muito a pena ver que ela continua muito temporal e muito atualizada. O Kevin Spacey fazia essa série, né? Fazia, era o personagem principal e teve um escândalo de assédio, uma coisa assim, exatamente, que foi afastado. Ele assediava os meninos. A vida imitando a arte imitando a vida, né? É uma loucura isso, né, cara? Se você for pensar. Igual o Ramon, tem várias pessoas que
compartilham os episódios dos Simpsons, né? É. Como se eles prevessem o futuro, né? Tá. Eu não sei se isso é verdade, realmente não sei. Mas é uma coisa muito engraçada, porque há 2 semanas eles encontraram, acho que no Egito, não sei se vocês viram isso, meio que um fóssil, assim, uma pintura sim. muito antiga de uma pessoa que parecia com a Marge Simpson, que tem aquele cabelo azul grande assim. Então é uma coisa muito doida. Tem um podcast nosso com Diego Zimmermann. Assista que ele explica. É mesmo? É. Porque eu falei, não é possível. Os Simpsons, eles vêm do futuro e contam. Ele explica isso, é muito Antes legal. mesmo do Trump ser eleito, se não me engano, os Simpsons fizeram um episódio Sim. falando sobre um cara maluco, bilionário, que ia ganhar. Assim como no caso do Obama, eles fizeram antes um episódio do primeiro presidente negro. Então, bom, eu quero saber quem é o cara que manda né, nesse roteiro do Simpsons, porque ele deve saber coisa que a gente não sabe. Eu falei isso pro Diego, mas ele explicou aqui o que é que acontece. Eu não vou lembrar aqui agora, porque é uma coisa muito doida. O melhor conselho da sua tia Dilma. Olha, a Dilminha, ela é um caso muito único. Ah, Porque as pessoas, elas conhecem a Dilminha por ser muito firme Sim. e muito brava. E ela é mesmo. E com a família, é 10 vezes mais. Então você pode ter certeza. é mesmo. E o maior conselho que ela me deu é assim: vai trabalhar, menino. Vai trabalhar. Fica quieto e vai trabalhar. Porque quando eu falei para ela, nos últimos anos, que eu ia entrar para política de fato, que ia trabalhar, ela, não, menino, porque é muito difícil, é muita pressão, é muita ameaça, você tem que segurar. Eu falei, não, Dilminha, isso aí eu seguro. Mas, acima de tudo, ela falando, você tem que trabalhar, menino. Pedro, me fala a importância nos cargos públicos eu ter uma pessoa que me represente, ou que represente uma outra classe. Qual a importância disso? Olha, Ramon, tudo na política é por meio da representação. Sim. Então, quando eu falo para você que a gente tem que ter alguém lá em cima que entende a política e como que ela funciona, mas, acima de tudo, para quem que ela vai trabalhar, eu citei o caso, por exemplo, da parada LGBT. Sim. Que não está escrito na lei. Então, qualquer prefeito que pode entrar lá, um prefeito de extrema-direita, se ele quiser, ele pode acabar com a parada de Não é Belo Horizonte e possível proibir isso. ela. Pode proibir por lei. Então, quando a gente fala sobre a representatividade, é para a gente ter pessoas lá em cima que de fato representam e que sabem o que fazer. Nesse caso da parada mesmo, existe uma solução que é muito simples. Para a parada, para o carnaval e para outras manifestações culturais e inclusivas, é simples. A gente passa uma lei em que parte do orçamento fica destinado para essa manifestação cultural. Que seja 0,001% do nosso orçamento para um carnaval, para uma parada, e colocar isso como patrimônio de Belo Horizonte. Sim. A partir do ponto que você de fato coloca o carnaval, a parada LGBT como um patrimônio de BH, pode entrar qualquer prefeito que ele é obrigado a fazer e repassar o recurso para essas atividades. Então, representatividade na política é você escolher um candidato, uma pessoa, um político que você tenha certeza que ela, lá em cima, vai representar as suas posições e que vai estar lá em defesa e na luta daquilo que você se interessa e defende. Tipo a Érica Rio. A Érica é Espetacular. muito combatente. Ela é incrível, incrível. Poderia ser a candidata a prefeita, né? Não. Por São Paulo também, né? Ela tem uma oratória maravilhosa. Muito e ela ágil. Muito ágil. E você vai ouvindo, não para, né? Não para. É incrível. E os deputados lá de extrema-direita têm medo dela. Tem. Porque ela fala rápido, fala alto, fala gritando, e eles ficam acuados. Parecem uns ratinhos pequenininhos perto da Érica. A Érica é realmente um exemplo. Não, é sensacional, sensacional. O mais engraçado foi quando eu lembro, quando eu era criança, eu lembrava de uma novela antiga, que era como é que chama? Qual a novela que ele falou? Avenida Brasil? Olha só, cara, é engraçado demais. A gente, eu nasci em 76. Novela antiga pra mim é, digamos, Rock Santeiro, né? Não, pra mim já era... Ou pra galera mais antiga era o Bem Amado, né? Então foi muito engraçado você falar assim, Era a primeira versão da Gabriela, que meu pai não deixava eu ver. Ah, é? Por quê? Porque ele passava 10 horas à noite.
E era indecente. Ah, era indecente? Era, Não. não tinha nada de indecente, não. Mas era a Gabriela, era uma mulher sedutora que subia no telhado, blá, blá, blá. E aí meu pai não deixava eu assistir. Aí só que eu sempre dormi muito tarde, a família dormiu, ligava a televisão. Você malha, Pedro? Ô, Ramon, nesses últimos dias que estão sendo muito corridos, eu estou tentando malhar. Eu passei as últimas 2 semanas sem malhar nada, só comendo, engordando, mas eu voltei a malhar de fato. Mas eu adoro malhar, Ramon, porque toda atividade que a gente faz, física, ela é bom, não só para o corpo, mas para a cabeça também, gente, pelo amor de Deus. Porque Exatamente. a sociedade está cada vez mais acelerada, mais complicada, e se a gente não arruma pelo menos 1 hora por dia para a gente poder pensar em outra coisa, que não seja trabalho, que não seja problema, isso aí melhora não só o corpo, mas principalmente a cabeça, dá uma relaxada. Então, eu adoro malhar, adoro correr na praça, é por conta disso. A endorfina que gera, né? A felicidade que gera, te faz esquecer os problemas e ter a sua vida mais leve. Que eu acho que a gente que hoje em dia tem que ser mais leve, tem que ficar menos aflito com as coisas, tem que tentar relaxar. Eu acho que a solução é essa. Eu acho também. Mas tá todo mundo cada vez mais estressado. Tá mesmo. Cara. Cada dia mais, né, Ramon? Isso tem a ver com as redes sociais também, com um mundo muito rápido, sabe? Que você fica passando, só vendo a postagem, Exato. curtindo. Aí, quando você posta, você quer que a postagem dê certo, Exato. aquela coisa toda. Então, gera um estresse, uma ansiedade, uma expectativa. E a sociedade tem que aprender a quase virar um monge budista, né? Calma, né? Vamos relaxar. Acho que foi em Amsterdã que teve um encontro durante uma semana sem ninguém usar celular. É mesmo? Foi um barato. Aí eles iam para... Amsterdã é muito legal, né, cara? E eles iam para uma igreja, porque tem a igreja não ia ninguém, eles se transformaram numa biblioteca, a igreja. Então ia todo mundo para lá ler, conversar, sabe assim? Muito legal isso. Pedro, você conhece a Marlene Dia Triste? Ainda não, Ramon. Ainda não conheço ela. Marlene Dia Triste é uma personagem minha que ela não vê a vida muito cor-de-rosa, não. Mas ela tá doida para te fazer uma pergunta. Claro, vamos chamar ela então. Que Brasil você sonha em ver no começo de 2025? Um Brasil, mas acima de tudo, uma Belo Horizonte no campo democrático ainda, Ramon. Com as pessoas sendo respeitadas, com a cidade andando para frente e não para trás. Com as pessoas trabalhando em um emprego digno, com as pessoas estudando, com as pessoas tendo aonde morar, tendo água, luz, coisas que parecem muito básicas, mas para a nossa realidade hoje não é bem assim. Eu espero uma 25, uma 26, com que as pessoas elas de fato tenham uma dignidade. E para isso, nós precisamos eleger quem vai estar lá para poder trabalhar pela gente, e não contra. Eu vi uma matéria sua numa revista esses dias, esgoto... O esgoto da extrema-direita, alguma coisa né? assim. Que eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei impressionado. Essa matéria, Ramon, é para poder impactar realmente, porque enquanto 55 mil famílias em Minas Gerais ainda não tem o básico, que é um saneamento básico, não tem um banheiro, que tem o esgoto passando pelas suas casas, 55 mil famílias. A gente tem os políticos da extrema-direita que não falam sobre isso, que só querem falar sobre mamadeira de piroca, aborto, banheiro, entre outras coisas que não muda a vida das pessoas na prática. A gente tem que falar sobre dignidade, sobre saneamento básico, saúde, educação, e quem fala sobre isso somos nós, do campo democrático, porque a extrema-direita só quer saber de sacanagem e de mentira. Eles fazem isso exatamente para tirar a atenção da gente, né? Vamos falar sobre mamadeira de piroca, enquanto isso, desvia a atenção. Exatamente. De todo mundo. A tática da extrema-direita, do Nicolas, do Bolsonaro, do Cleitinho, do Zema, é falar sobre contra as vacinas, por exemplo, para poder tirar o foco, igual você falou, tirar o foco para o problema que eles causaram, e é o nosso trabalho tirar o foco disso e direcionar para onde as pessoas realmente precisam. Como que eu faço para poder conversar
com uma pessoa de extrema direita e ela me ouvir. Você acha possível isso? Ramon, eu acho que a gente não tem que tentar convencer ninguém que é de extrema direita. Porque a extrema-direita hoje representa, no Brasil, 15% a 20% no máximo. A gente tem que conversar e convencer as pessoas que estão nesse meio. Muito bem. Que não são de esquerda nem da extrema-direita. Que estão ali nesse meio, que é um meio indeciso. Então, é nessas pessoas que nós temos que explicar sempre duas coisas. Primeiro, desmentir as mentiras que a extrema-direita propaga todos os dias. Por exemplo, o Lula fez uma coisa sensacional. O preço do arroz está disparando no Brasil inteiro por conta da tragédia do Sul, que é o maior produtor nacional de arroz. O Lula fez uma coisa muito simples. Gente, se o preço do arroz está caro, nós vamos importar o arroz para o preço abaixar para a gente. E o que a extrema-direita fez? Estão divulgando que o arroz do Lula vai ter minhoca, é de plástico, está envenenado. Ah, para! É sério, é seríssimo isso. E saindo em jornal grande, em perfil grande. Então, um dos nossos trabalhos é desmentir as mentiras. Por quê? A extrema-direita acredita nessas mentiras e acredita fielmente, tanto que divulga. O nosso trabalho é nesse meio, das pessoas que não são muito ligadas à política, mas que se chega uma notícia dessa para elas, elas talvez acreditem. O nosso trabalho, então, é mostrar para ela, olha, isso é uma mentira. É claro que o arroz do Lula não tem minhoca, não é de plástico, não está envenenado. É claro que é mentira. Então, o primeiro passo é esse, desmentir as mentiras. E a segunda parte é mostrar a verdade. Tudo que o presidente Lula anda fazendo para poder melhorar Belo Horizonte e o Brasil, e tudo aquilo que o bolsonarismo fez, mas eles querem esconder. Vocês podem ver que os bolsonaristas não falam nada sobre o caso de joia, porque eles sabem que o Bolsonaro roubou as joias. De 50 a 100 milhões. Sim. Foi roubado. Eles sabem que 3 ministros do Bolsonaro foram presos por corrupção, caso de barra de ouro, desvio de dinheiro, entre outras coisas. Então, enquanto a gente desmente as mentiras deles em relação ao governo Lula, a gente tem que mostrar para essa massa indecisa a verdade do que foi um governo de extrema-direita, em que jornalista era expulso das entrevistas, em que 300 mil pessoas morreram por falta de vacina e por um mau tratamento durante a Covid, em que o Brasil teve a sua pior crise econômica, com inflação altíssima, desemprego altíssimo, e é mostrar isso, mostrar a verdade, porque senão a gente vai repetir o mesmo erro. Nós temos que mostrar a verdade para sempre lembrar as pessoas. E, acima de tudo, as gerações passadas, sabe, Ramon, elas fizeram um trabalho muito bom de lembrar a gente sempre do que foi uma ditadura militar. Eu vivi a ditadura, né? Não, você é muito novo, Ramon. Não. A ditadura acabou, eu tinha 21 anos. Olha só. Quando Então acabou. Você viveu mesmo. Vivi. E as E eu gerações achava... passadas, elas fizeram esse trabalho muito importante de sempre lembrar e relembrar a gente do que foi uma ditadura militar. E é o nosso trabalho agora sempre relembrar do que foi o 8 de janeiro, gente. Nós temos que falar isso com muita seriedade, sabe? Simpatizantes e bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo Tribunal Federal, que é a base das nossas instituições, invadiram, destruíram tudo, fizeram até cocô lá dentro. E nós temos que divulgar isso, temos que falar para as pessoas que isso aí não foi um caso isolado, não. É a diretriz desse pessoal, fazer bagunça, fazer baderna e, acima de tudo, na hora que eles verem que eles vão perder de vez, é tentar dar um golpe, que é isso que eles tentaram fazer. Ou você acha mesmo, Ramon, que eles invadiram o Palácio e o STF só para poder fazer uma bagunça e ir embora? Não, o plano deles era invadir e tentar tomar o poder dali mesmo. Sim. Eles estavam acampados há muito tempo ali, sabendo o que eles iam fazer. O plano era claro, e o Bolsonaro está envolvido nesse plano. Generais, ministros, todo mundo sabendo. Por isso que a única solução é o quê? Identificar e prender. E nós temos que prender o Bolsonaro, não só pelo caso das joias, mas quando você articula e organiza uma tentativa de golpe militar, isso aí é motivo no mundo inteiro. Cadeia, Ramon. Não tem meio termo. Na França, se tentassem dar um golpe de Estado assim, na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, em qualquer outro país, uma tentativa similar de golpe de Estado feita por um ex-presidente, não tem dúvida, era cadeia na certa.
E é isso que nós precisamos entender. Se houver qualquer coisa parecida, qualquer organização parecida, agora não resta mais dúvida. A justiça tem que agir rápido para poder prender. Não temos anistia com isso. Boa. Pedro, muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu aprendi, mas eu aprendi tanta coisa com você hoje. E um menino de 24 anos, com uma inteligência dessa, é inspirador. Fico feliz, Ramon. Sabe? Muito obrigado por ter me chamado. Agradeço muito e principalmente a todo mundo que está aqui com a gente, né, Ramon, seus seguidores. Muito obrigado também, gente. E falar que a nossa ação, Ramon, é todos os dias. Todo dia. É um trabalho de formiguinha. É tudo aquilo que a gente fala, que a gente posta. Parece que é um trabalho inócuo, que não tem sentido, mas tem. Gente. Todo dia é um dia político. Todo ato, toda postagem é um ato, uma postagem política. Então, não desanimem, porque vocês podem ter certeza que o outro lado não está nada desanimado. Eles compartilham tudo, curtem tudo da direita e da extrema-direita todos os dias, porque eles sabem que tudo aquilo que eles curtem, compartilham, falam, comentam, impacta. E nós temos que ter esse mesmo pensamento. Tudo aquilo que a gente faz importa muito. Então, muito obrigado, Ramon, pelo convite. Muito, muito. E que bacana. Junto. Eu quero agradecer também ao Diego Rebouças, que é o nosso roteirista e consultor, ao nosso diretor Gustavo Abá e ao meu produtor Lucas Amorim. Muito obrigado a todos vocês. Valeu.